Meus amigos, bastante infeliz o artigo do português João Pereira Coutinho a respeito de Hitler. Ele tentou fazer uma crônica muito espirituosa a partir de um livro sobre a biblioteca de Hitler e fez algumas afirmações que me parecem distorcem o fenômeno Hitler e o fenômeno nazismo. Eu tenho falado sobre esse assunto muitas vezes, porque é um assunto capital. É preciso entender o fenômeno Hitler. Eu tenho a pretensão de ter chegado perto da verdade, porque são anos de estudo debruçado sobre tudo que toca a esse respeito. O João Pereira Coutinho descarta como causas determinantes aquelas causas mais óbvias e recentes, como a Primeira Guerra Mundial, e como o Tratado de Versalhes, etc. Claro que isso tem um componente, mas não é essencialmente isso que explica. Para explicar Hitler, nós não podemos meramente partir da própria pessoa dele. Porque Hitler, na verdade, a pessoa dele em si é nada, é a nulidade, é a mediocridade. O que importa é o papel político histórico que ele representou. A pergunta-chave é: por que, que os alemães, um povo civilizado, permitiu que um aventureiro populista daquele naipe, um sujeito medíocre, tomasse nas mãos o poder da Alemanha e levasse a sua loucura às últimas consequências a ponto de destruir a própria Alemanha. A matança que o Hitler propiciou não foi só de judeus, de eslavos, de ciganos, o que quer que seja. Foi, sobretudo, do próprio povo alemão que foi levado também ao morticínio. Então, como explicar que uma nação caia numa febre senil desse tipo? O que eu tenho dito é que, para a gente entender isso, tem que ler a obra do Goethe, os grandes romancistas alemães, tem que ler o Thomas Mann, que é o grande cronista de corpo presente, o grande adversário intelectual do Hitler nos últimos anos da vida de ambos. É preciso compreender a cultura que se esparramou na Alemanha a partir da figura proeminente de Goethe. Vocês todos devem ter visto o filme da Margaret von Trotta sobre a Hannah Arendt. E nela tem uma cena interessante. Os judeus fugidos da Alemanha se encontram num certo momento e eles começam a recordar, e uma coisa que chama a atenção é que todos sabem o Fausto de Goethe de cor. Aquele é assustador, porque no Fausto de Goethe está o germe de tudo. Na análise que eu postei aqui nas minhas aulas, nesse canal, vocês devem ter visto isso. Quando Fausto faz o casamento com Helena de Troia, ou seja, o príncipe germânico medieval com a princesa grega da antiguidade, ele simplesmente, num verso, numa panela só, ele extingue toda a história do cristianismo e a presença do judaísmo no solo europeu. É uma enorme falsificação. A partir dessa falsificação, Goethe constrói uma espécie de alma alemã, germanófila, imperial, vamos dizer assim, conquistadora. É o verdadeiro pacto fáustico que transcende ou transcendeu a própria Alemanha, levando essa ruína a toda a Europa e a outras partes do mundo. Um homem sem qualidades como foi Hitler não chega ao poder por acaso. Um paralelo ao que está acontecendo no Brasil hoje. A gente pode dizer que o Lula chegou ao poder por acaso? Não. Foi pelo seu próprio talento? Também não. É claro que tem o seu talento de comunicação, claro, mas não é isso que o coloca no centro de poder e o torna a figura política viva
mais influente. O que foi preciso para surgir um Lula foram os anos de Revolução Gramsciana que tivemos desde os anos 60. Sem essa mudança de mentalidade, essa pestilência que se infiltrou na cultura, na educação, na literatura, do modo geral, nós não teríamos a nação brasileira, aquela nação que tão bem Guimarães Rosa retrata nos seus sertões e nos seus contos, em que ele mostra que o sertanejo, ou seja, o brasileiro é um homem altivo, guerreiro, dono de si, etc. Hoje a gente se vê relegado à condição de não poder sequer portar armas, porque isso fere os interesses revolucionários. Meus amigos, é imprescindível, e aí a grande ausência, o artigo do João Pereira Coutinho é um artigo relativamente erudito, mas qual é o grande ausente desse artigo? O Thomas Mann, e mais precisamente a obra do Thomas Mann. Como é que se vai falar da Alemanha de Hitler sem falar no Dr. Fausto? Como é que você vai falar do Hitler mesmo sem falar em quem foi Adrian Leverkusen e o pacto de Adrian Leverkusen? É o próprio Nietzsche encarnado no músico. Então a gente vê que a veneração que Hitler teve por Nietzsche e a corte que ele fazia, a irmã do Nietzsche, que viveu muitos anos, viveu ao longo dos anos 30 ainda, ah, mostra esse caráter. Então, Nietzsche é a degeneração de Goethe por completo. A ideia do ativismo, do indivíduo que se supera, do super-homem, essa coisa de maluco. A gente vê o discurso de Zaratustra, a gente percebe até onde foi a loucura do Nietzsche. Essa caricatura que ele faz do que seja ser judeu e cristão. Nós não esqueçamos que Nietzsche é menos anti-judaico e mais anticristão. O judaísmo diz que ao menos tem uma história, tem o Antigo Testamento que é um certificado de origem. E o cristianismo? Para ele é uma mera bobagem, porque para os estetas, como foi Nietzsche, ou para os seguidores do esteticismo, a moral é uma tolice. O que é realmente substantivo para essa gente é o hedonismo, o protagonismo é ignorar a existência de uma realidade transcendente que pratica o bem e ensinou a humanidade a praticar o bem. Para essa gente só existe o mal. Por isso que todos os autores esteticistas eles caminham para esse dualismo que está bem presente no Zaratustra. A morte de Deus não é outra coisa que não isso. Vocês devem lembrar da famosa frase do Nietzsche, a profundidade se opõe à superfície. Isso é uma falácia filosófica, porque a profundidade se opõe ao que é mais alto, que é Deus, e a profundidade está ligada ao negativo, ao demoníaco, e a superfície é a consciência humana. Então, é uma segunda morte de Deus, a segunda declaração da morte de Deus. Então, isso acaba redundando basicamente num culto satânico. Por isso que Hitler e todo o nazismo e toda a gente que é oriunda dessa matiz filosófico é cultuador das ciências ocultas, da astrologia, da quiromancia e que tais. Que isso também não passa de um outro sintoma da loucura de época. Meus amigos, eu acho que o João Pereira Coutinho precisaria ter lido um pouco mais para abordar o tema. Não fez. Espero que nas próximas vezes que ele vier visitar esse tema, ele consiga nos dizer mais com propriedade o que realmente significa Hitler na história da Alemanha e na história mundial. Hitler é apenas a encarnação política desse descenso, a encarnação dessa negação da civilização, sobretudo do judeu-cristianismo, essa negação do que seja o bem. Eu
reputo como da maior importância isso. É importante porque se nós não compreendermos o fenômeno Hitler, nós jamais compreenderemos o que houve no mundo nos últimos 300 anos. Esse é o ponto fundamental.